Olá, alunos, bem-vindos novamente às nossas videoaulas. Espero que vocês estejam se cuidando. Continuamos em quarentena e devemos continuar por mais um pouco para salvar a vida das pessoas que amamos. Então, hoje aula de eletromagnetismo, número 5, e vamos lá, mãos à obra de novo. Então, como vocês devem se lembrar, eu espero, a gente tinha estudado até essa estrutura magnética aqui, que é a solenoide ou bobina, né? E aí quem está fazendo outras matérias relacionadas à eletricidade pode olhar isso aqui e dizer também que são dois indutores. Sim, são dois indutores. Então, a gente tinha visto até essa estrutura. Agora a gente vai ver transformadores. E o que transformadores são? Bom, desse jeito que eu estou olhando aqui, eu tenho apenas uma solenoide 1 e uma solenoide 2, né? E aí ela vai criar um campo magnético ao redor dela, e essa aqui, quando passar uma corrente, vai criar um campo magnético ao redor dela. Mas veja só, o que aconteceria se eu pegasse e unisse o núcleo dessas duas solenoides? Então eu vou fazer assim. E veja só o que acontece agora. Agora a gente tem um núcleo comum. E o que isso quer dizer? Se eu pegar, aplicar uma tensão aqui, vai surgir uma corrente aqui, correto? O que vai acontecer? Se essa tensão for alternada, e isso é bem importante, vai surgir aqui a variação de um fluxo magnético, ou seja, aqui dentro eu vou ter o fluxo. Lembra o símbolozinho de fluxo? Passando por aqui e dando a volta nesse caminho magnético. Isso aqui é um circuito magnético, ou seja, quando você une os núcleos magnéticos de duas solenoides, você cria um circuito magnético. E o que vai acontecer aqui? Agora que vem a beleza de tudo. Se você aplicar uma tensão alternada deste lado aqui, nessa estrutura que a gente acabou de criar, que são duas solenoides ligadas por um mesmo núcleo, aqui também vai aparecer uma tensão. E aqui vai aparecer agora uma corrente. Também. E assim você acabou de inventar o transformador. Então, agora a gente não tem mais solenoides, a gente tem só uma estrutura que a gente chama de transformador. E que transformação está acontecendo no transformador? Veja só, você aqui tem, desse lado, eletricidade em corrente alternada, que está virando o quê? Um fluxo magnético, né? Então, fluxo magnético. Bem importante esse detalhe aqui, pessoal. Que tipo de fluxo magnético é? É um fluxo magnético variante. Por que variante? Porque se eu aplicasse uma tensão contínua, iria aparecer um fluxo magnético constante que ele saturaria esse núcleo magnético aqui e não aconteceria mais nada. Então, se isso aqui é alternado, isso aqui é corrente alternada, AC, né? Isso aqui está o tempo inteiro mudando. Então tem que ser um fluxo magnético variante. E aí, eu tenho do outro lado eletricidade de novo. Vou deixar abreviado aqui, em corrente alternada. De novo. Mas espera aí, professor, o que eu ganhei fazendo isso? Aí que está. Se eu tinha eletricidade aqui, e eu agora tenho eletricidade aqui, eu posso variar duas coisas nessa eletricidade. Eu posso variar a tensão que eu estou aplicando aqui, e a corrente que isso aqui está passando, e aqui no secundário,
já vou explicar esses nomes, eu vou ter outro valor de tensão e outro valor de corrente. Então, por isso que é transformador, você transforma valores de tensão e corrente. A partir de agora, essa parte onde você liga o seu transformador na rede vai ser chamado de primário. Então, vai ser chamado de tensão no primário e corrente no primário. Ou seja, esse aqui é chamado de primário. E a parte onde você liga a carga vai ser chamada de secundário. Ou seja, corrente no secundário tem... Opa, aqui é um S, né? Deixa eu pegar nosso apagador improvisado aqui. Corrente no secundário e tensão no secundário. E agora que está a beleza. Eu posso aplicar um valor de tensão na entrada, no primário, né? E ter outra tensão no secundário e outra corrente no secundário. Ou seja, eu posso transformar valores de tensões e corrente conforme a minha necessidade. Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente agora, que esse modelinho aqui é o modelo do transformador ideal. O que é um transformador ideal? O transformador ideal é o seguinte: toda a energia elétrica que chega aqui é convertida em 100% em fluxo magnético variante e 100% desse fluxo magnético variante é convertido de novo em eletricidade. O que isso significa na prática? Na prática não, na teoria, porque isso é um transformador teórico ideal, por isso que ele é chamado de ideal. Na teoria isso significa que esse transformador não perde potência. Opa! Lembra o que era a potência? A potência é tensão vezes a corrente. Eu tenho tensão e corrente aqui, e eu tenho tensão e corrente aqui. Ou seja, um transformador ideal, vamos apagar então aqui essas transformações. Em um transformador teórico ideal, ele não existe na prática, tá, pessoal? Mas é daqui que sai toda a teoria que depois a gente vai aprender a como calcular de maneira prática, levando as perdas em considerações. O trafo, agora eu vou abreviar transformador para trafo, tá? O trafo ideal, né? O que acontece? A potência do primário é igual à potência do secundário. O que isso significa, então? Que eu não tenho perda de potência. Isso é verdade na prática? Não. Na prática, em todas essas transformações, aqui você já vai ter uma perda, para transformar para cá você vai ter outra perda, e para transformar para cá você vai ter mais uma perda. Então, na prática, isso não é realidade. Mas um transformador ideal, idealmente, né, ele vai ser dessa maneira aqui. 100% da potência que entra aqui é igual à potência que sai aqui. Certo? E esse aqui é o nosso modelinho. Você vai ver que a partir dessa coisa aqui, a gente pode achar uma outra relação, que a tensão do primário vezes a corrente do primário, ela é igual à tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Ou seja, se eu reorganizar isso aqui um pouquinho, eu posso passar essa tensão para cá dividindo e essa corrente para cá dividindo. Eu vou ficar com isso aqui. A tensão no primário sobre a tensão no secundário vai ser igual a corrente no secundário sobre a corrente do primário. E o que essa coisinha aqui embaixo, isso aqui bem importante, vamos guardar, diz para nós que existe uma relação entre a tensão que eu aplico no primário e a tensão que eu tenho no secundário, e a corrente que eu aplico no secundário e a tensão que eu aplico no primário. Então imagine, se eu tenho um trafo de 100 volts que eu aplico no primário, em corrente alternada, e ele for para 10, né, no secundário, ou seja,
ele é um abaixador, que a gente chama. Aqui tem 100 volts, ele foi para 10 volts. A minha corrente no secundário, ela vai ser 10 vezes maiores do que a corrente no primário. Ou seja, vira uma balança. O que eu perco em tensão, eu ganho em corrente. Se fosse ao contrário, o que eu ganharia em tensão, eu perderia em corrente. Então, é essa balança que você vai estar brincando com corrente e tensão o tempo todo. Certo? E disso aqui vai sair uma outra coisa que eu já vou falar daqui a pouco, que é a chamada de relação de transformação de um transformador. Mas agora me dá um tempo para apagar o quadro aqui, que eu vou mostrar que na prática a gente não encontra esse cara aqui, né? A gente encontra diferentes tipos de transformador. Esse tipo de transformador aqui é um modelo para ficar mais fácil de explicar, tá bom? Então vou apagar o quadro aqui e já continuo explicando. Então, continuando nossa aula, eu desenhei aqui dois tipos de transformadores, né? Esse aqui é o nosso teórico, que a gente estava vendo até agora, e esse aqui é o que vocês vão encontrar na prática, em 90% dos casos, dos transformadores monofásicos de baixa potência. Por quê? Porque olha, qual que é a diferença desses dois aqui? O primário está na esquerda, o secundário na direita. Aqui os dois estão no meio. Na verdade, aqui está cheio de fio. Se vocês pegarem um transformador real, procurarem abrir um ou procurar na internet, aqui está cheio de fio, aqui tem o primário embaixo e o secundário em cima. E às vezes pode acontecer até mais uma coisa. Pode ser que o primário e o secundário estejam enrolados um em cima do outro. Então, veja que esses pontos onde você liga o transformador, nesse modelo aqui, estão aqui embaixo. Como é que é chamado esse transformador aqui? Como é que é isso na prática? Veja só o núcleo dele. Na prática, para você poder montar, isso aqui são chapinhas de metais que vão empilhadas, uma em cima da outra aqui. E se você olhar, eu tenho dois tipos de chapa aqui. Eu tenho essa chapa aqui, que parece um I, e essa chapa aqui, que parece um U, essa parte de baixo. Então, esse aqui é dito de um transformador de núcleo U-I, ou UI. Por quê? Porque a chapa parece um U e um I encaixado. Então, vou fazer um desenho aqui do lado, ó, um U e um I encaixado. Aqui vai os parafusos para prender essas chapas aqui, tá? Então, aqui vai parafusos. Então, só para vocês terem uma noção que isso aqui é um monte de chapinha para você montar o núcleo. E aí, vocês poderiam me perguntar, mas professor, por que não faz um núcleo maciço? Para que ficar empilhando um monte de chapa? Muito bom, muito boa pergunta se você pensou nisso, se alguém pensou nisso. Por quê? Porque nós temos uma perda aqui, chamada perda por correntes parasitas, ou correntes de Foucault. Pesquise a respeito. Eu vou deixar para vocês pesquisar por que a gente tem que colocar um monte de chapinha e não faz um núcleo maciço, né? E aqui embaixo, nós também temos essa divisão aqui assim, ó. Então, aqui eu também tenho os parafusos fixando. Esse aqui é o modelo mais comum. E esse aqui, núcleo. Esse aqui de baixo vai ser um de núcleo. Quais que são as letras que parece agora? Parece um E deitado e um I, né? Então é o núcleo EI. E é assim mesmo que você encontra para comprar essas chapas metálicas, que são chamadas de aço elétrico, né? Para fabricação de transformadores. Elas são próprias para isso. Tá, mas qual que é a diferença na prática? Por que a gente encontra mais desse cara aqui, mais desse cara de baixo, e não tanto do núcleo UI de cima, mais do núcleo EI? Ah, deixa eu colocar aqui então. Então parece um E virado aqui, né? Com um I em cima. Porque é o seguinte, o que acontece? A eficiência desse cara aqui é melhor. Mas por que é melhor? Vamos imaginar aqui. Deixa eu pegar outra cor de canetão. Vamos imaginar aqui o seguinte. O fluxo aqui, né? Como é que é o fluxo de uma solenoide? Ele está saindo aqui e está chegando lá. Mas é 100% desse fluxo? Não. Esse fluxo que está indo para lá, que está passando aqui no centro, uma parte dele
passa por aqui também. Você lembra como é que era de uma solenoide? Uma solenoide, o campo fazia isso aqui, né? Ele passava retilíneo e abria e passava por fora. Ou seja, uma mínima parte, não é muito, mas é uma parte considerável. Por mais que esse seja o melhor caminho para passar o campo magnético, o fluxo magnético, uma parte passa aqui por fora também. O mesmo acontece desse lado aqui. E se vocês lembrarem, o ar é um péssimo condutor magnético, né? O ar, ele é praticamente invisível ao campo magnético. Então o ar é chamado de paramagnético, né? Chega quase a ser um diamagnético. Enquanto que o núcleo ferromagnético que conduz melhor. Então vocês podem notar que aqui dos dois lados ficou coisa passando pelo ar. E o ar, você está passando o campo pelo ar, não é um bom caminho, você está desperdiçando energia. Então isso é o que a gente chama de perda por dispersão de fluxo. Vocês podem pesquisar mais a respeito. Não é só isso, tá? Mas é um dos principais motivos. Quando você monta o transformador desse jeito aqui embaixo, do núcleo EI, olha o que acontece. Ele naturalmente abriga para o lado dele aqui o caminho que o fluxo quer passar. Ou seja, enquanto aqui eu tenho um fluxo passando nessa direção e voltando por aqui, aqui eu tenho um fluxo que se divide, uma parte vai para cá e a outra parte vem para cá. Fluxo, né? Letra grega φ. Então veja só, o que está acontecendo aqui? Agora ele está envolvendo, né? O núcleo ele está envolvendo as nossas bobinas, né? Então, tanto que esse aqui é chamado de núcleo envolvente e esse aqui de núcleo envolvido. Por quê? Porque aqui as bobinas elas estão envolvendo o núcleo e aqui o núcleo está envolvendo o campo magnético, né? Então, o núcleo aí ele é muito mais eficiente, porque aqui não acontece aquela coisa de ter parte de fluxo magnético saindo para fora do núcleo ferromagnético. Ou seja, esse é muito mais eficiente e esse é o que vocês vão ver em 90% dos casos dos transformadores monofásicos e também nos trifásicos, mas isso deixa para outra aula, tá? E agora eu quero que vocês reparem uma coisa nesse desenho aqui. Vocês viram que a gente pode mudar a relação de transformação, né? A gente pode mudar a tensão e a corrente. E como a gente muda isso? Muito simples. Todo o segredo dessa mágica do transformador está em o número de espiras, o número de voltas que essa bobina, essa solenoide tem, e o número de voltas que essa solenoide aqui tem. Então veja só uma coisa. Aqui eu tenho mais voltas e aqui eu tenho menos voltas. Aqui também a mesma coisa, aqui embaixo eu tenho mais voltas e menos voltas. E aqui com certeza teria um fio mais fino e aqui um fio mais grosso, aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu vou ter menos tensão, porque eu tenho menos voltas, mas eu vou ter mais corrente. Mais corrente precisa de um fio mais grosso, com uma bitola maior, né? Aqui eu vou ter mais tensão, mas eu não vou ter tanta corrente. Então, eu preciso de um fio mais fino, um fio de uma bitola mais fina já resolve. Aqui embaixo, a mesma coisa. Então, veja que a gente tem três coisas para a gente pensar. A gente tem, além da tensão e da corrente, como que a gente mexe com isso? Com o número de voltas que eu enrolo o primário e o secundário. E isso é muito importante, porque agora a gente vai falar da coisa mais importante de transformadores, que é a relação de transformação, ou seja, é a equação que rege quantas voltas eu tenho que pôr aqui e pôr lá para poder calcular a tensão, né? E antes da gente seguir em frente, eu também queria falar de outra coisa, que é a seguinte pergunta. O transformador funciona em corrente contínua? Então, mais uma pausa aqui para eu de novo apagar o quadro e continuar a matéria. Até daqui a pouquinho. Então, continuando nossa aula aqui, pessoal. Voltando com o nosso modelinho UI, né? Ou nosso transformador didático aqui, que assim é mais fácil de ver. Mas na prática a gente já viu que ele é montado diferente, né? Mas vamos falar mais um pouco. A gente então pode controlar três coisas no transformador: corrente, tensão e
número de voltas do primário e secundário. Agora presta atenção nessa letra aqui, ó. N é número de voltas. P no primário, S no secundário. Então a gente tem agora mais uma coisa que a gente pode trabalhar aqui. O número de voltas no primário e secundário. E eu escrevi duas coisas aqui. Vamos ver o que eu escrevi. Eu escrevi que a tensão é diretamente proporcional ao número de voltas. O que isso significa? A tensão que eu aplico no primário, ela vai ser igual ao número de voltas no primário. Igual não, mas proporcional, né? Não é bem igual. E a tensão que eu aplico no secundário também vai ser igual, até vou tirar esse igual aqui dessa cor, colocar o igual aqui, ao número de voltas do secundário. Veja só. E agora, se eu pegar essa tensão e dividir por essa, ou seja, se eu tenho 100 volts aqui e aqui está dando 10, digamos, eu tenho uma relação. O que é verdade não é exatamente a igualdade, mas a verdade é a relação, essa divisão. Se você dividir a tensão do primário pela tensão do secundário e dividir o número de voltas do primário pelo número de voltas do secundário, os dois vão dar o mesmo resultado. Então, essa aqui é nossa primeira fórmula, né? Segunda, na verdade, mas a primeira que a gente tem que guardar bem. Então, a tensão no primário dividido pela tensão no secundário é igual ao número de voltas do primário dividido pelo número de voltas no secundário. Certo? Da mesma maneira, eu escrevi outra coisa aqui. A corrente é inversamente proporcional. Ou seja, o que vai acontecer aqui? A minha corrente do primário, se eu pegar ela e fizer a mesma coisa que eu fiz aqui na de cima, dividir ela pela corrente no secundário e encontrar essa relação, lembra que o que eu ganho de tensão eu perco de corrente? Vai acontecer o contrário com o número de voltas. Ou seja, nessa linha aqui, a gente vai ter em cima o número de voltas do primário, é a mesma coisa que eu pegar o número de voltas do secundário, dividido pelo número de voltas do primário. Deixa eu colocar aqui em preto. Ou seja, eu inverti o número de voltas, ela é o contrário. Ou seja, se eu fizer essa conta aqui, eu tenho, por exemplo, vamos olhar esse caso aqui, eu tenho 6, né, voltas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui eu tenho 3. Ou seja, se minha corrente aqui é de 6 amperes, quanto vai ser a corrente aqui? Se eu pegar 6 do secundário, 3, e dividir por 6, 3 dividido por 6 é meio, né? A gente já vai fazer essa conta num exemplo, mas enfim. Se aqui tiver 6 amperes, aqui eu vou ter 12 amperes. Eu vou ter o dobro. Por quê? O número de voltas é a metade, entendeu? Então diminuiu pela metade o número de voltas, a corrente aumentou no dobro. Então essa é a relação. São essas duas fórmulas. Mas se tu reparar bem, essa fórmula aqui de baixo, eu posso inverter aqui e ela fica igual a esse lado aqui de cima. E agora a corrente aqui vai inverter também. Ou seja, nessa fórmula aqui eu posso inverter isso aqui tudo. Ó. Ou seja, eu posso fazer corrente. Cadê o azul? Está aqui. Corrente do secundário e número de voltas do secundário corrente do primário e número de voltas do primário. Por que eu inverti a fórmula inteira aqui? Opa, caiu os canetão aqui. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui, essa parte aqui, é a mesma agora. Reparem nisso, não é verdade? Agora que eu tenho aqui e aqui é a mesma coisa. Ou seja, se isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa também.
E aqui, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que existe uma fórmula chamada relação de transformação do transformador, que ela resume o transformador inteiro. E saber usar ela é o mais importante. Então, estou apagando aqui embaixo e vou fazer agora essa fórmula para a gente. Então, vamos apagar aqui. O que é a relação de transformação de um transformador? Então vamos colocar aqui, bem importante, vocês só precisam guardar mesmo essa aqui e saber usar ela. Relação de transformação. Na matemática, sempre que você ouvir a palavra relação, é porque existe uma divisão ou uma multiplicação. No caso aqui é uma divisão. Relação de transformação. Ela tem um símbolo. Guardem A. Simplesmente A. Então, A, que é a relação de transformação, vai ser igual. Olha que simples. Você pega o número de voltas do primário e divide pelo número de voltas. Opa, tá caindo os canetões, muito canetão. Pelo número de voltas no secundário. Achou a relação de transformação? Sim. Mas você pode também, então aqui vai outra igual, pegar a tensão no primário e dividir pela tensão no secundário. Aqui eu quero deixar em preto, só para vocês verem bem com as cores. Se eu pegar a tensão no primário e dividir pela tensão no secundário, vai dar a relação de transformação? Vai dar. O que eu posso fazer também? Usei o número de voltas, posso pegar também a corrente. Eu pego a corrente do primário e divido pela corrente do secundário? Não. Você pega a corrente do secundário e divide pelo primário para achar a relação de transformação. Por que isso? Porque a corrente é inversamente proporcional e não diretamente proporcional. Então você vai ver que agora a corrente aqui do secundário vai aparecer em cima. Corrente do secundário sobre a corrente do primário. Também vai dar a relação de transformação. Então vejam só isso aqui. Vamos circular, destacar isso aqui. Que isso é a relação de transformação. O A. Eu vou precisar saber de tudo isso, professor? Não, fique calmo. Quando eu tenho 3 igualdades aqui, significa que você pode pegar qualquer parte no meio, qualquer 2 partes no meio dessas 2 igualdades, que ela continua sendo verdadeira. Então eu posso pegar esse e esse, professor? Pode. 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 Então eu tenho 4 partes aqui. Para quem não está vendo as 4 partes, eu tenho A, que é a primeira parte, vamos colocar aqui, igual. Eu tenho número de voltas do primário igual ao número de voltas do secundário, igual a tensão no primário sobre tensão no secundário. E a última parte, que é tensão no secundário dividido por corrente no secundário dividido por corrente no primário. O que acontece aqui? Qualquer 2 partes dessas eu posso relacionar. Posso dizer que é igual, porque ela está aqui, igual, igual, igual. Ou seja, tudo é a mesma coisa, a mesma face da mesma coisa. Então, isso aqui é a relação de transformação. Então, vamos fazer com esse nosso cara aqui um exemplo. Vamos lá. Quanto que é o número de voltas no primário aqui? 6 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que é o número de voltas do secundário? 3 voltas.
Se eu colocar, vamos dizer, não sei, 20 volts. Vamos colocar 220, que vocês estão acostumados, né? 200, vai dar uns números quebrados, mas não tem problema. Se eu colocar 220 volts, acho que melhor não. Vamos com calma. Vamos fazer uma coisa mais palpável, mais fácil de ver. Se eu colocar aqui 10 volts em corrente alternada, e a gente já vai ver por que sempre em corrente alternada, no primário. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a corrente do primário? Então, eu não sei ainda isso aqui. Qual que é a corrente do secundário? Eu não sei isso aqui. E qual que é a tensão do secundário? Eu posso saber tudo isso só aplicando essa parte aqui do jeito certo. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem isso aqui, né? O número de voltas do primário e do secundário. Então, a gente tem essa parte aqui. Então, a gente já poderia encontrar a relação de transformação. Sim, preciso. Qual que é a relação de transformação? 6 dividido por 3, 2. Ou seja, uma relação de transformação 2. O que acontece? Quando a relação de transformação é 2, significa que você tem o dobro de tensão, o dobro de corrente, perdão, no secundário. E metade da tensão. Como eu sei disso? Aplicando a fórmula. Eu sei que aqui eu tenho 6 e 3 e eu sei que aqui eu tenho 10. Então eu quero... Vamos descobrir primeiro a tensão no secundário. Olha só, eu tenho número de voltas do primário, número de voltas do secundário, a tensão do primário e a tensão do secundário. Então eu vou pegar essas duas partes aqui. Essas duas partezinhas da fórmula. Então vamos lá? Coloco aqui então 6 dividido por 3 é igual a tensão no primário, 10. Consequentemente, lembra que eu falei que é diretamente proporcional? Se aqui tem menos voltas, eu vou ter que ter menos tensão. Qual que é a tensão no secundário? Eu não sei. Resolvendo isso aqui, 6 dividido por 3 é 2. Então, isso aqui vai dar 2 igual a 10 sobre Vs. O que acontece aqui? Multiplico o cruzado. Eu poderia ter multiplicado o cruzado, mas vem para cá isso que passa dividindo. Ou seja, Vs é igual a 10 dividido por 2, que é 5 volts. Ou seja, agora eu tenho 5 volts na saída. Então, vamos anotar aqui que eu descobri 5 volts. Certo. E qual que é a corrente do primário e a corrente do secundário? Aí temos um problema. Porque eu não sei a corrente do primário, né? Eu preciso saber uma das duas correntes. Porque se eu igualar essa parte aqui com essa parte aqui, eu não tenho duas variáveis que eu não sei. Então o professor se enganou aqui. Então tu vai medir lá com alicate e amperímetro e digamos que você achou 1 ampere. Gente. 1 ampere de corrente do primário. 1 ampere, correto? Qual que é a corrente que você vai encontrar no secundário? Se ela é inversamente proporcional, aqui eu tenho menos voltas, eu vou ter mais corrente. Eu vou pegar isso aqui. Mas isso aqui a gente já calculou e viu que deu 2. Então, o nosso A aqui é igual a 2. Então, eu já vou pegar A, que é 2, igual. Igual o quê? A corrente. Então, a corrente no secundário, que eu não sei qual que é, sobre a corrente do primário. Tu mediu lá e tinha dado 1 ampere. De onde eu tirei isso aí, professor? Você mediu, né? Então, quanto que é a corrente do secundário? I dividido por 1 continua sendo I. 2 é igual à corrente do secundário. Então, aqui está 2 amperes. Então, veja só. Se eu pegar aqui, lembra que a potência se mantém? É isso aqui. Se a potência não é tensão vezes corrente, 10 vezes 1 é igual a 2 vezes 5. Então, eu perdi metade da tensão, mas agora eu tenho o dobro da corrente disponível para mim. E é assim que funciona um transformador. Beleza, pessoal? Próximas aulas a gente vai falar das perdas.
a gente vai falar também para que serve na prática transformadores. Não é só para transformar níveis de corrente, tá? A gente vai falar um pouco disso. E também vamos aprender como estipular esse número de voltas, porque eu posso ficar chutando esse número de voltas? Infelizmente não. Existe toda uma base, você não fica chutando esse número de voltas. Então vamos deixar agora um exercício e para vocês resolverem. Vou mandar para vocês. Beleza? Obrigado e até a próxima.